Vamos ao segundo vídeo das semanas com o sobre personagens da Bíblia. Esta semana toda estou tratando sobre Caifás, então são 5 vídeos, este é o vídeo parte 2 sobre Caifás, que foi o sumo sacerdote da época de Cristo, ali naquela época de Jesus Cristo, da primeira parte, ele foi o sumo sacerdote. Nós vimos no vídeo passado que, entre várias coisas, por isso que eu estou tendo que dividir em 5 partes, porque eu tenho vários textos sobre Caifás aqui, e são longos, então eu fui obrigado a dividir em 5 partes. Dá uma olhada no vídeo parte 1, que eu vou deixar lá no final, mas ali nós entendemos que a figura do sumo sacerdote, ele apenas era o responsável pela supervisão do templo em si, segundo o texto, e que ele não era de fato um líder religioso em si. Os líderes religiosos eram chamados de rabis, aqueles que realmente interpretavam e cuidavam da estrutura teológica dos ensinamentos judaicos. Bom, então vamos à parte 2. Na época da ocupação romana, aliás, antes disso, eu estou construindo uma playlist de teologia aqui no canal, e esta é uma playlist específica sobre personagens da Bíblia de A a Z. Eu sempre tive interesse em conhecer um pouco a história dos personagens da Bíblia, e eu já gravei todos os personagens com a letra A e com a letra B, e hoje nós estamos no personagem Caifás, que é o primeiro da letra C, mas estou tendo que dividir em 5 vídeos. Na época da ocupação romana, o sumo sacerdote tinha de bajular os romanos se quisesse sobreviver. Ele era designado pelo governador romano e podia ser substituído por ele com a mesma facilidade caso não o agradasse. Então, de fato, o sumo sacerdote era um cargo aparentemente muito político, né? O cargo era muito cobiçado por causa da grande riqueza, do poder e da posição em que o acompanhava. Caifás foi designado para o cargo em 18 depois de Cristo por Valério Grato, governador da província da Síria, a província que incluía a Palestina. Ele foi o 5º designado em apenas 4 anos, mas ao que parece os romanos por fim encontraram em Caifás o que procuravam. Ele manteve o cargo por 18 anos, o mais longo mandato exercido por um sumo sacerdote já registrado. O período médio de um mandato durava 4 anos. Recentemente os arqueólogos descobriram que acreditavam ser as casas de Caifás de seu sogro Anás, um sumo sacerdote anterior, e de alguns outros sacerdotes de alta posição social. Eles viviam de forma muito luxuosa e com todos os confortos de uma super elite. A Páscoa era uma época muito lucrativa para a cidade de Jerusalém, e em especial para os sacerdotes. Era a época em que os peregrinos judeus de todo o mundo conhecido viajavam a Jerusalém, chegando às centenas de milhares à cidade. A viagem era difícil e perigosa, e havia grande probabilidade de que os viajantes se tornassem ritualmente impuros. Havia inúmeras formas de um judeu se tornar impuro, e apenas um homem puro podia entrar no templo dos judeus, né? Apenas por garantia, todos que entravam no templo eram purificados cerimonialmente. A forma mais fácil de fazer isso era se banhar em um tanque ritual chamado de mikvah, e depois oferecer um sacrifício, em geral, de uma pomba. Os sacerdotes cobravam uma taxa para fazer um mikvah, e outra para o sacrifício. Eles também tinham participação no lucro da venda das pombas. Além disso, exigia-se que os peregrinos fizessem uma oferta em dinheiro no templo, e a lei proibia o uso de qualquer moeda com imagem gravada para presentear o templo. Como as moedas romanas eram gravadas com a imagem do imperador, as pessoas tinham de trocar as moedas romanas por dracmas judeus. Olha só, escambo mesmo, né? É uma casa de câmbio, na verdade. Desnecessário dizer que também havia uma taxa para este câmbio. No início, essas vendas e trocas eram oferecidas como um serviço para ajudar os adoradores. Os viajantes tinham dificuldades de trazer animais ritualmente puros na viagem. Os estrangeiros, em geral, tinham apenas o dinheiro usado em sua terra sem acesso ao dracma judaico. Para facilitar essas coisas, eles podiam comprar animais puros para o sacrifício e trocar o dinheiro na entrada do templo. Contudo, não levou muito tempo para que os sacerdotes, os mercadores e os cambistas descobrissem que tinha uma mina de ouro bem na entrada da casa do Senhor. É a esses que os evangelistas se referem quando relatam que Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então eu fico por aqui com a parte 2 sobre a história de Caifás. No próximo vídeo continuarei com a parte 3. Valeu, e dá uma olhada no vídeo 1 da parte 1 que eu vou deixar bem aqui sobre Caifás. Serão 5 vídeos sobre Caifás. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Valeu.